Tuta é a alcunha com que Marcos Roberto de Almeida ficou conhecido dentro da organização criminosa que domina o estado de São Paulo dentro e fora dos presídios. Ele estabeleceu relações com Marcola quando os dois estavam em Presidente Venceslau e chegou a ser considerado como o número 1 da organização nas ruas, estando à frente de ações internacionais que movimentaram milhões e milhões de reais e dólares. Fala galera, Joel Paviotti aqui do canal Iconografia da História. Hoje a gente vai falar sobre mais um filiado à organização criminosa. Na verdade ele foi, bom, enfim, vocês vão ver na história aí se ele continua afiliado ou não continua afiliado, porque é a história do Tuta, mas através da história do Tuta a gente consegue entender o quanto que a organização avançou para fora do país. Vocês vão ver que a história é assustadora. Fica aí com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fernandão, roda a vinheta e vamos para a história do Tuta. Galera, eu como pesquisador de organizações do mundo do crime, sempre fico ligado em quem vai substituir quem, quando o membro do grupo é executado ou sai fora, ou quando uma liderança acaba se desgastando e ela começa a ser questionada. Nós vamos contar hoje a história do cara que substituiu parte do trabalho do Rogério Jeremias de Simone, famoso GG do Mangue, homem que praticamente criou a Sintonia do Progresso, ala da organização que mexe com o comércio de entorpecentes. Inclusive, como eu já disse aqui em outros vídeos, essa ala, esse setor da Sintonia do Progresso, ela mudou a organização de patamar, fazendo com que a organização alcançasse milhões e milhões em dinheiro e enriquecesse muitos membros desse grupo. Todo mundo aqui sabe que a gente já falou do GG do Mangue várias vezes, mas se você tá chegando agora, tá chegando hoje, saiba que o GG do Mangue foi executado por membros da própria organização Comando de São Paulo. Ele era um líder bastante poderoso e respeitados. Eu vou deixar para vocês aqui o card e indicar para vocês que assistam o vídeo da história do GG do Mangue, que vocês vão entender legal, e a história do Cabelo Duro, que foi o cara que executou o GG do Mangue. Bom, após a execução do GG do Mangue, a organização precisou se reorganizar para manter a Sintonia do Progresso funcionando e crescendo, ou seja, essa ala de relações comerciais relacionadas ao comércio de substâncias, e é nesse contexto que entra o personagem de hoje. Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, chegou a ser o número 1 nas ruas da organização criminosa que domina o estado de São Paulo. Domina dentro e fora dos presídios. A gente fala domina no sentido de não ter uma outra organização criminosa que bata de frente com os caras, tá pessoal? Não tô falando que os caras é dono do estado, tá? Essa informação vem de relatórios do Ministério Público e da figura do Dr. Lincoln Gakia, que investiga e denuncia os caras há anos. Então tudo que a gente falar aqui sobre o Tuta tá nesses relatórios, tá nessas informações, nessas referências, e o que a gente sabe que o Ministério Público apurou. Assim, a gente vai começar a contar, entrar mesmo na história da vida do Tuta, mas a gente deixa claro que a gente não encontrou informações sobre a sua vida antes de ingressar no mundo do crime, mas a gente contou referências que informam que ele entrou na criminalidade há muito tempo atrás, e que ele é um homem que lê livros, se informa e tem formação intelectual muito boa para administrar negócios, tanto que você vai ver que a função dele é bastante importante na organização. Segundo nossas referências também, Tuta conheceu Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, né, líder da organização, quando os dois estavam presos cumprindo pena na P2 de Presidente Venceslau, que é uma cadeia de cana bastante dura. Tuta cumpria a pena por roubo a banco e comércio ilegal de substâncias, e quando conseguiu sua liberdade, Tuta se tornou um dos nomes de confiança de Marcola do lado de fora da muralha dos presídios paulistas e dos presídios federais. Ele assumiu a posição de sintonia final da rua, a posição mais importante de quem está no comando dessa organização fora dos presídios. Função que dividiu com o André do Rap, né? O André de Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap. A gente sabe que o escalão mais alto, né, mais poderoso, são os sintonias finais gerais, e aí tem os sintonias da rua que cuidam desses negócios. Bom, galera, antes de chegar a essa posição de destaque e chegar a ser considerado por alguns como uma espécie de sucessor do Marcola, candidato a sucessor, Tuta já teve passagens pela cadeia e esteve envolvido em diversas atividades criminosas ao longo de pelo menos 2 décadas, tá? Em 2006, já integrado ao alto escalão da organização paulista, Tuta foi preso em Guarulhos, tá? O Tuta estava acompanhado de 2 mulheres com documentos falsos e chegou a oferecer R$50 mil a policiais da rota que os abordaram. E
ele ofereceu para não ser preso, né? Só que os policiais da rota não cederam ao suborno e disseram que Tuta tinha em sua ficha muitos crimes, tinha uma capivara gigantesca e sabiam quem ele era. Ele tinha até sequestro, mano, extorsão mediante sequestro na ficha. Era um bandido que fez tudo que existe no alto escalão. Tuta e as mulheres foram detidos, mas a prisão não durou muito tempo. Em liberdade, ele continuou cuidando dos interesses da organização paulista, tá? O Brasil sempre fez essa discussão, essa bagunça, ó, cumpre pena em primeira instância, não cumpre. Então, como ele tinha vários requisitos ali para não ficar preso, ele acabou sendo solto e depois ia ser julgado. Em 2013, o Ministério Público de São Paulo interceptou uma ligação na qual Tuta conversava com outro membro da organização e combinava o pagamento de propina a PMs que atuavam em Heliópolis, uma das maiores favelas de São Paulo. Nessa conversa, Tuta deixa claro que a organização pagava para que os PMs, as viaturas, não andassem por ali. E se isso não fosse resolvido, se continuasse vindo viatura, o pagamento seria cortado. Para vocês verem o tamanho da palavra do Tuta de poder falar sobre, dar ordens e, enfim, do que vai ser feito com a organização dentro de uma das maiores favelas de São Paulo. Dentro da organização criminosa paulista, Tuta tinha a função de cuidar da arrecadação da organização na região da Grande São Paulo e da Baixada Santista, da onde veio o Tutu mesmo, né? O jabaculé de verdade. Mas ele alçou funções ainda maiores depois da execução do GG do Mangue e da prisão de Fuminho. Fuminho é o cara que, segundo informações, suspeita-se que ele teria mandado tirar a vida do GG do Mangue, porque eles tiveram uma treta lá em relação à divisão de dinheiro e à importação e exportação de substâncias ilegais. Como eu falei no começo, após a execução do GG do Mangue, Tuta virou uma espécie de relações internacionais do comando e sendo muito bem sucedido nisso daí, tá? O Tuta, galera, passou a coordenar as ações internacionais da Organização Paulista, atuando também na Bolívia e no continente africano, principalmente na região do Golfo da Guiné. O Golfo da Guiné, pessoal, é um local que parece uma feira moderna dos mares, assim. Dá para comercializar qualquer tipo de coisa ilegal por lá, é só chegar ali que vai ter espaço. O domínio do eixo africano ali é fundamental para que o comando se desenvolva, porque permite que o pó seja entregue diretamente a atacadistas, evitando os portos da Bélgica, Holanda e Itália. Que além de ser muito bem vigiados, reduz outras máfias que detêm ali o monopólio do que vai entrar e do que vai sair naqueles espaços. Entrando pela África, o pó, as substâncias ilícitas, elas ficam 40% mais baratas, porque você não tem que pagar nada para as máfias europeias que atuam na Itália, na Holanda e na Bélgica, tá bom? Para vocês terem uma noção, o Ministério Público de São Paulo suspeita que a relação de Tuta com o continente africano, principalmente no Golfo da Guiné, foi facilitada quando ele conseguiu um cargo de adido comercial no consulado de Moçambique, em Minas Gerais. É isso mesmo que vocês ouviram na casa de vocês, onde vocês estiverem aí, tá? O Tuta, da organização criminosa, conseguiu um cargo no consulado de Moçambique. Lembra do Fuminho que eu falei pra vocês? Nós já fizemos vídeo dele aqui e tal. Então, o Fuminho foi preso em Maputo, em Moçambique. Faz tempo que brasileiros, independente de serem organizados ou não, têm contatos em Moçambique. Vários países daquela região falam ou entendem a língua portuguesa, o que facilita ainda mais a transação comercial pela região ali. Tuta, pessoal, atuou como adido comercial no período de julho de 2018 até julho de 2019, um ano. Nessa época, ele já era procurado pela Polícia Paulista, mas segundo o consulado, ele apresentou documentos que comprovavam que ele não tinha antecedentes criminais. Olha que fita, mano. O cara trabalhava num consulado e ele era relações internacionais da organização. Recebendo um salário de R$10.000, Tuta tinha como função estabelecer um intercâmbio comercial entre Brasil e Moçambique, de forma legal mesmo. Mas aí a gente sabe que ele também trabalhava para a ilegalidade. Tá vendo, pessoal? O cara é uma espécie de executivo, diplomata da organização, e o maluco tava trabalhando num posto legal ali, legalizado. Pelo que pudemos averiguar também nas referências, que vai ficar no primeiro comentário, pessoal, o próprio ex-cônsul da República de Moçambique, Minas Gerais, que empregou o Tuta, disse que ele desempenhava um grande papel e ele tinha idoneidade e competência para a função que lhes deram. Olha, conforme o ex-cônsul, Tuta preenchia
todos os requisitos necessários para o cargo de adido comercial e se apresentava como uma pessoa simples que não ostentava nenhum tipo de riqueza e ia até o trabalho com um carro velho. Você é ligeiro, hein, Tuta? Vou falar a verdade para você. Ao ser citado como investigado em um processo de lavagem de dinheiro, Tuta foi demitido do consulado, porque daí os caras falaram, mano, agora não tem mais nada a ver. Em 2020 foi apontado como o principal nome da organização nas ruas, assumindo funções de liderança e sendo cogitado até para suceder o próprio Marcola, que segue cumprindo pena em presídio federal e muito dificilmente vai sair dali por vias legais, né? A projeção internacional da organização paulista tem gerado disputa com organizações internacionais que tentam barrar a expansão do grupo paulista pelo Oceano Pacífico, principalmente pelo continente africano. Estamos falando de máfias europeias poderosas que já têm se incomodado com essa organização. Outras têm negócio com os caras, evidentemente. Para essas organizações europeias, não seria nada interessante que a organização de São Paulo passasse a utilizar os portos do Equador para expandir seus negócios para a Ásia. Por exemplo, sob o comando de Tuta, a organização paulista passou a abastecer parte desse mercado através da África, mas há um desejo de expansão ainda maior através do mercado asiático, onde o pó chega a custar até $100 mil o quilo. Ali na Ásia temos muitos países com leis muito rígidas em relação a entorpecentes, tanto na Ásia quanto na Oceania. Tuta também esteve à frente da mobilização da Organização de São Paulo para chegar aos mercados asiáticos através de uma tentativa de integração entre os portos do Equador e a Rota Solimões aqui no Brasil, mas que não deu muito certo. Com o crescimento das ações internacionais e o isolamento dos líderes mais antigos em penitenciárias federais que ficam incomunicáveis, quase que incomunicáveis, Tuta conquistou cada vez mais poder e espaço. Ele e André do Rap passaram a ser considerados os nomes mais importantes da organização fora das grades, fora da Grande Muralha. E a gente sabe, pessoal, desde 2010 que o Comando Paulista aqui de São Paulo passou a dominar toda a cadeia de pó, desde a produção nas fazendas da Bolívia até o envio de carregamentos para o continente europeu. Com isso, os lucros atingiram valores imensos e impensáveis e a organização passou a movimentar até bilhões de reais. Assim, obviamente, os principais líderes que estavam em liberdade passaram a ostentar a fortuna que passaram a acumular e a levar uma vida cheia de luxo. Você começa a pegar as casas que o GG do Mangue tinha, que o Paca tinha, que vários caras tinham, é desse jeito aí, era grande, tá ligado? Mansões, muito dinheiro. Foi o caso de Tuta também, tá? O Tuta passou a investir em imóveis, fazer diversas viagens internacionais e fazer uso até de jatinhos e carros de luxo, tá? Essa ostentação causou um baita do incômodo entre os membros encarcerados da organização, principalmente entre os de mais baixo escalão, que passaram a cobrar a cúpula por uma divisão maior dos lucros obtidos com o comércio internacional de substâncias ilícitas. Essa pressão, galera, acabou gerando desgastes dentro da organização criminosa. A galera começou a ver que tinha gente que estava ganhando dinheiro demais. Em 2021, Tuta foi expulso da organização paulista. Segundo o Ministério Público, pessoal, esse é o relato do Ministério Público, ele teria condenado à morte um cara chamado Nadim Jorges Rana Avad Neto, conhecido como Nadim, que também era membro e muito respeitado dentro da organização. Ele teria mandado tirar a vida de Nadim depois de descumprir a missão de resgatar líderes da organização que cumprem penas em penitenciárias federais desde 2019. Os caras falaram assim, ó, você tá ganhando dinheiro, tá ficando rico e tal, mas é sua função usar esse dinheiro para tirar a gente daqui. Tuta teria sido escalado para comandar a fuga de lideranças, principalmente dos presídios de Brasília e Porto Velho, e teria recebido uma quantia vultuosa, muito dinheiro para o cumprimento dessa missão. Foi uma missão dada e foi uma missão não cumprida. Mas além de não cumprir o combinado, ele ainda teria mandado tirar a vida de um irmão da organização que foi cobrado nesse sentido. Diante disso, pessoal, ele teria sido expulso da organização paulista e está desaparecido desde então, tá? A polícia, pessoal, de São Paulo e federal também, chegou a acreditar que ele tivesse sido executado por membros da organização em um tribunal do crime. Mas o Ministério Público de São Paulo tornou público um salve no qual a organização informava que não tinha tirado a vida dele. O salve é um recado que vem lá da sintonia
é para os caras mais de baixo cumprirem. Segundo o Salve, ele teria sido expulso por má conduta e falta de responsabilidade com o dinheiro da organização. Esse Salve foi divulgado no dia 26 de abril de 2022 e a justiça passou a investigar se Tuta estaria em outro país, mais especificamente na Bolívia, onde ele tinha negócios. A Justiça de São Paulo condenou Tuta e outros 3 integrantes da organização paulista por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Eles foram acusados de movimentar R$1 bilhão da organização no período de janeiro de 2018 a junho de 2019, 1 ano e meio. Olha isso. Essa condenação veio depois da Operação Sharks, tubarão em inglês. Foi criada pelo Ministério Público de São Paulo, essa operação, para combater o comércio ilegal de substâncias e lavagem de dinheiros praticados pela organização paulista. Tá? As investigações do GAECO, pessoal, começaram em agosto de 2018 com a prisão de Robson Sampaio da Lima, conhecido como Tubarão, que deu nome a essa operação. Considerado foragido da justiça, o Tuta passou a ser cada vez mais procurado pela polícia. De acordo com a Operação Sharks, para lavar dinheiro, o Tuta usava empresas do ramo de cosméticos, imobiliários e farmacêutico, controlando tudo que entrava e saía através de complexas planilhas. Você vê aí que o cara já é diferenciado na administração. A Justiça de São Paulo determinou o sequestro judicial de 4 imóveis que estavam em nome de pessoas ligadas à Tuta. Um apartamento de luxo no Morumbi, salas comerciais em Santos, uma casa de praia em Peruíbe e uma casa na zona sul de São Paulo. De acordo com a investigação, Tuta usava familiares e testas de ferro, laranjas, né, para lavar dinheiro da organização. No dia 27 de fevereiro de 2024, Tuta foi condenado a 12 anos e 6 meses de prisão por lavar quase R$1 bilhão em dinheiro. Não é brincadeira, R$1 bilhão. Ele foi condenado juntamente com outros 4 membros que ocupavam o alto escalão do comando. Odair Lopes Mazzi Jr., o Dezinho, Robson Sampaio de Lima, o Tubarão e também Eduardo Aparecido de Almeida, o Pisca. Tuta então foi condenado a vários anos de cadeia, mas continua foragido. Acredite-se que ele esteja na Bolívia ou que tenha sido executado por membros da organização paulista, a qual ele foi excluído. Embora, como já dissemos, a segunda hipótese seja negada pela própria organização, que não tem certeza se ele foi dessa para uma melhor, se ele virou camiseta de saudade ou não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham entendido essa história e como que a organização ela tem colocado suas garras e aumentado bastante a sua magnitude no Brasil e no mundo, que a gente já tá falando de bilhão aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se puder, ajuda a gente no Apoia-se, porque a gente só consegue fazer vídeos sobre segurança pública falando dessas organizações quando a gente tem a ajuda de vocês no Apoia-se. Ainda bem que muita gente nos ajuda no Apoia-se. O seu like vale muito a pena também, assistir os vídeos e tal, mas isso aqui dá uma força pra gente, porque mantém a gente todo mês conseguindo trabalhar aqui. E se quiser, fazer um Pix também. Isso aqui, ó, o Apoia-se, se couber no seu orçamento, cara, é muito interessante, porque vocês ajudam a gente a manter o nosso trabalho e melhorar ainda mais. E eu vou deixar para vocês 2 vídeos para vocês assistirem. O do Cabelo Duro e a história do GG do Mangue, para vocês continuarem no nosso canal. Forte abraço a todos, fui, valeu, até uma próxima.